Buena, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a gente entenda que existe uma linha indivisível entre os assuntos políticos, os assuntos jurídicos, os assuntos econômicos e a nossa vida. A nossa vida é impactada por esse conjunto de fatos e outros tantos fatos, mas para ficar nesses. Então, assim, pergunto, existiria Jair Bolsonaro na presidência da República sem a Operação Lava Jato? É uma pergunta. Você acha que existiria? Você acha que se não tivesse havido a Lava Jato, que naquele primeiro momento varreu a política nacional, varreu um setor da economia inteira, você não acha que aquele processo permitiu o florescimento de um discurso e de uma liderança chamada Jair Bolsonaro, que começou a aparecer nas revoltas de 2013, aquelas manifestações populares de 2013. Então você imagina um governo Dilma trabalhando direito, 2013, 2014, 2015, ela arruinou o Brasil, né? 2015, 2016, Dilma Rousseff arruinou o Brasil. Punição branda, afastamento sem perda de direitos políticos, punição branda para a maior recessão da nossa história. Sem isso, seriam dadas as condições para que um candidato com um discurso oposto ao do PT vencesse as eleições de 2018? Sem a Lava Jato, Lula não seria preso. Será que com Lula solto em 2018 haveria Jair Bolsonaro? Não sei te dizer, mas você teria um confronto provavelmente entre Lula e Bolsonaro em 2018. E nesse confronto entre Lula e Bolsonaro em 2018, daria Bolsonaro? Talvez. Talvez não dá para saber. Com o poste que Lula escolheu, deu Bolsonaro. Vamos lá. Se não tivesse havido o Joesley Day, aquele dia em que, num acerto com o Procurador-Geral da República, o empresário Joesley Batista gravou o presidente Michel Temer, e a versão que saiu, que foi espalhada pela imprensa, era uma versão falsa, sugerindo que o Michel Temer estava querendo que o Joesley desse dinheiro para o Eduardo Cunha. Se não tivesse saído isso, será que o governo Temer viveria a crise que viveu? Será que Temer poderia ter sido candidato a presidente da República numa reeleição? Caso clássico, né? Quantos vices em prefeituras, em governos estaduais se tornaram depois candidatos e, portanto, se reelegeram, né? Reelegeram, ficaram naquele espaço cumprindo um mandato tampão, porque o presidente foi afastado, no caso a Dilma Rousseff, acertadamente. Tivemos um golpe de sorte de ser o Michel Temer, mas não deu para ele seguir. E se não tivesse havido o Joesley Day? E para ver o Joesley Day, teve que haver os atores que entraram, Procurador-Geral da República, ambiente da Lava Jato. Então, os fatos políticos são impactados por fatos jurídicos. Os fatos econômicos também. Quando a gente pega o quadro atual, o futuro de Jair Bolsonaro interfere no futuro do Brasil. Claro, interfere. Bolsonaro foi alvo de uma denúncia pesadíssima, a mais pesada que um presidente da República na nossa história recente conheceu, tentativa de golpe de Estado. Não tem nada mais grave, né? O eleitor tem o direito de votar e escolher quem vai ser o próximo presidente. A vontade da urna tem que prevalecer. E a acusação é que ele não queria que a vontade da urna prevalecesse. Ele queria dar um golpe de Estado, que ele não conseguiu. Então ele está sendo julgado por isso. Se as pessoas no 8 de janeiro, naquela manifestação absurda do 8 de janeiro, invasão dos prédios públicos, teve gente que pegou 17 anos pintando uma estátua, quantos anos vai pegar o Bolsonaro? 18? Não, né? Vai ser condenado a quanto? Alguém tem dúvida que ele vai ser condenado? Então, o futuro do Jair Bolsonaro interfere nas placas tectônicas da sucessão do presidente Lula. A força do Lula com um candidato, o Jair Bolsonaro, que aliás já estava inelegível, mas vamos imaginar que ele não tivesse. A inelegibilidade dele não passava pela prisão, ele poderia não ser candidato, mas está zanzando pelo Brasil solto. E a perspectiva dele, se não acontecer nada de novo, é ficar
preso por alguns anos. Lula foi preso por 580 dias. Ele vai ficar preso alguns anos. E como a ficha limpa diz que são 8 anos de inelegibilidade encerrada a pena, significa que é o enterro político de Jair Bolsonaro. O enterro eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, os fatos, eles se misturam. Mas não é porque os fatos se misturam que a gente tem o direito de parar de olhar para aquilo que realmente interessa. Aquilo que realmente interessa é o que desses fatos jurídicos, econômicos, políticos interferem na nossa vida. Porque senão a gente cai na agenda do STF, a gente cai na agenda do colunismo, a gente cai na agenda das discussões que interessam a meia dúzia de pessoas. Os detalhes do processo são importantes, são muito importantes para a gente entender o enredo. Está entendido o enredo. Está entendido o enredo. Agora, não dá para a gente cair no diversionismo. Então agora nós vamos ficar olhando para o lado errado, né? Muitos têm interesse de apontar o dedo para o lado errado. Olha só o que o presidente Lula falou. Quer dizer, o presidente Lula, assim como o Bolsonaro, tem explicações a dar. Bolsonaro tem explicações a dar sobre o processo dele. Lula tem explicações a dar sobre o Brasil. Olha o que ele falou hoje, quando estava no Palácio da Alvorada, Palácio Planalto, hoje em Brasília. Ele falou o seguinte, vamos ver. Eu não tenho o poder de falar pela justiça. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída, ser preso. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado. Veja, presidente da República não é candidato. Ele pode vir a ser candidato. Presidente da República tem agenda de país. Presidente da República tem agenda do Brasil. Presidente da República. Ele não governa para os petistas, ele não governa contra os bolsonaristas. E certas opiniões do presidente, por exemplo, sobre o Donald Trump, ele dá com cautela sobre os Estados Unidos. Quando ele fala da Venezuela, ele não fala com esse entusiasmo todo. Ele fala com muito cuidado, porque ele está falando de um amigo, que é o Nicolás Maduro, ele está falando de um país. Então, o presidente da República, nessa fala, ele mergulha numa análise jurídica de algo que ele não tem o direito de falar. Tem, né? Direito, todo mundo tem o direito de falar sobre o que quiser. Mas como presidente da República, ele deveria pensar que talvez uma resposta mais prudente fosse: eu sou presidente da República do país, esse é um assunto de outro poder, diz respeito a um político que é meu adversário, não ficaria bem eu tecer comentários sobre isso, mas ele continuou. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. Ele tem que juntar prova, tem que ter advogado para juntar prova. Ora, eles estão com medo de ser condenados, eles querem pedir anistia antes de ser julgado, isso não existe. Presidente da República, que conheceu um processo, que foi alvo de uma denúncia, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, ficou 580 dias preso, se sente à vontade para analisar um processo que sequer foi aceito pelo Poder Judiciário. Jair Bolsonaro ainda nem réu é. Óbvio que será réu. E duvido que tenha alguém que acredite que ele não será condenado. Mas, de novo, cabe ao presidente da República tecer comentários dessa gravidade? Só o fato dele pedir anistia já significa que ele é condenado, que ele é culpado? Faz sentido mergulhar nesse ponto com uma agenda de discussões que ele tem que enfrentar sobre o Brasil? Mas ele continuou.
Porque ele age como se ele fosse o dono. Ah, se eu não puder fazer uma coisa, vai ser minha mulher que vai fazer. Ah, se eu não puder fazer meu filho. Ah, se eu não puder fazer meu neto. Como se fosse uma monarquia. Como se fosse, sabe, uma coisa hierárquica que ele não só quer para ele, mas ele quer uma questão hereditária. Tá, e qual é o problema? Deixa o Jair Bolsonaro falar o que ele quiser. Quem está com a bucha na mão é o Jair Bolsonaro. O Lula conheceu a bucha. E falava, os advogados dele falavam, e ele ficava inconformado que ninguém ouvia. Ele ficava inconformado que o ambiente era de condenação. Ele ficava inconformado e ficou inconformado porque ele foi condenado, foi preso. Então, na condição de ex-condenado, ele sabe o que significa viver o que o Bolsonaro está vivendo. E eu não estou dizendo que Bolsonaro merece um respeito, tentou dar um golpe, a acusação é muito pesada, né? Mas o ponto que eu quero destacar é que, ainda que as linhas sejam indivisíveis, ainda que os assuntos econômicos, os assuntos sociais, os assuntos políticos e os assuntos jurídicos interfiram no nosso dia a dia, nós não podemos permitir que os nossos governantes, que o nosso presidente da República conduza a conversa para onde ele quer, querendo apontar o problema do Brasil como sendo o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era o personagem central e tinha que dar as explicações entre 2019 e 2022 para o Brasil. A partir de agora, ele tem que dar as explicações para o Supremo Tribunal Federal, não para o Brasil. Quem tem que dar explicações para o Brasil é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem que dar satisfações para o Alexandre de Moraes, tem que dar satisfações para nós. A fila do INSS está batendo em 2 milhões de pessoas. Nunca foi tão grande. É uma barbaridade que 2 milhões de pessoas não tenham, por parte do governo, uma resposta a um pleito, a um pedido de um direito. Pode ser um direito que ele não merece receber e tal, mas então negue. Mas resolva. A fila só aumenta. E o presidente Lula se comportando como se fosse um observador de seu governo, sem que ele seja, na verdade, o responsável pela solução. Está aí um Bolsa Família que custa 170 bilhões de reais. E ontem o Sandro Badaró deu aqui a notícia, que tinha sido publicada na imprensa, de que em 22% dos municípios, é isso, Sandro? O número de pobres registrado naquele município é menor do que o número de beneficiários do Bolsa Família. Então tem mais gente ganhando um direito social que deveria receber só por estar num grau de pobreza muito marcado do que o número de pobres que tem no município. Tá certo isso, ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social? Tá certo isso? Criar um programa de distribuição de quentinhas que assessores e ex-assessores do PT, de deputados políticos do PT, pegam para criar ONGs para distribuir as quentinhas e não entregam as quentinhas? Tá certo isso? E daí eles cancelam só as ONGs, que a imprensa descobriu. É razoável a gente ver os juros a 15%, resultado natural de um movimento do Banco Central em resposta ao desajuste fiscal. Insisto, só os apaixonados pelo presidente Lula e pelo governo conseguem enxergar um céu de brigadeiro, um momento extraordinário, algo maravilhoso nesse momento. Só os apaixonados pelo governo. Qualquer pessoa que faz conta e consegue acertar o resultado, do tipo 2 mais 2 dando 4, percebe que o quadro é preocupante. E aí, o presidente Lula fica falando e dando explicações e fazendo seus movimentos de candidato, vendo os números das pesquisas irem de mal a pior, tentando reagir, apontando o dedo para o Jair Bolsonaro, apontando o dedo para o preço do ovo, apontando o dedo para o preço da carne. Então o preço do ovo é culpa do exportador, o preço da carne é culpa do pecuarista. Nada é culpa do governo. Nada é culpa do governo. A gasolina é culpa do atravessador. Ele se saiu com essa na semana passada. Os atravessadores
Porque a gasolina dobra de preço quando sai da Petrobras. Nós mostramos aqui. Na verdade, a gasolina triplica de preço quando sai da Petrobras. Na refinaria são cobrados impostos. 11 dessas refinarias são do governo, da Petrobras. 80% do petróleo refinado no Brasil é da Petrobras. E na refinaria, o governo federal e os estaduais recebem o mesmo tanto que a Petrobras recebe. Então, dos 3 blocos de preço, de terços do preço da gasolina, 1/3 fica com a Petrobras, 1/3 fica com o governo. O governo recebe 1/3. Ah, mas a carga tributária não é tão alta? Nem é, comparada à carga tributária do combustível em outros países do mundo. Mas então não vem falar que são os atravessadores, e aí o presidente vem falar em vender gasolina direto. Sabe, vender gasolina direto. A Petrobras vender gasolina. Aí ele pega e fala no GLP ainda pior. Muito pior. Porque no GLP ele sai da Petrobras ao valor e aí ele vai para 100 e tantos reais. Espera aí, a Petrobras não vende botijão. A Petrobras não invasa. A Petrobras põe com gasoduto, caminhão-tanque, o gás. E aí alguém tem que invasar, tem que pagar, tem que cobrar. Não existem os atravessadores. Sabe, essa figura sempre de um inimigo que está a fim de destruir o país. O que está faltando é o governo arregaçar as mangas e trabalhar. A impressão que dá é que o governo, percebendo que é muito mais difícil fazer o que tem que fazer, sem recorrer ao populismo, aqueles programas, soltamos agora os bilhões de reais para o programa Minha Vida, Minha Energia, Meu Tudo e tal, tudo com o nomezinho bonitinho, sem vendo que não dá para fazer isso, não dá para enganar, tem que governar. E governar dá um trabalho do cão. Governar é faxinar as contas públicas. Governar é reduzir as despesas. Governar é criar um ambiente pró-negócios. Cadê o ambiente pró-negócios que está sendo criado aqui no Brasil? Um governo que fica se estapeando internamente. Agora vamos fazer reforma, agora vamos fazer a reforma ministerial. Agora vamos mudar a comunicação. Agora vamos mudar não sei o quê e nada acontece. O que de concreto a gente pode dizer que é o coração do programa do governo Lula? Aonde é que o Lula quer que o Brasil chegue? Ah, eu quero que o pessoal tenha o que comer, que a picanha... É o seguinte, daqui a pouco o pé de galinha está no preço de picanha, não a picanha está no preço de pé de galinha. Daqui a pouco as pessoas só vão poder comer pé de galinha. Porque os produtos estão caros. Aí o governo quer dizer que tem algum malandro que está criando os preços, inflando os preços artificialmente. E a lei da oferta e da procura? E os custos de produção? E a estiagem? Como é que funciona? Então, os problemas nacionais, eles não são o Bolsonaro. Cadê a Ferrogrão, que aliás está nas mãos do Alexandre de Moraes, que não sai da mão do Alexandre de Moraes? Tudo ele pega. Ele pode ver uma coisa que ele já pega para ele. Pegou o Ferrogrão, não solta também. Uma ferrovia que pode reduzir de 30% a 40% o custo do frete, que pode reduzir em 80% a emissão de CO2, ligando Sinop a Miritituba, lá no Pará. Cadê que não sai? Então, esses são os problemas reais. A ferrovia é mais importante do que o Jair Bolsonaro. A ferrovia é mais importante do que o Mauro Cid. E a gente fica mergulhado nos Mauro Cid, não sei o quê. E para o governo é ótimo. Olha que maravilha, surgiram novos vilões. O vilão Jair Bolsonaro, o vilão Mauro Cid, o vilão Walter Braga, aqueles babaquara lá que tentaram um golpe de Estado. E com isso a gente deixa de olhar para os problemas que estão no colo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vamos perder esse foco. É lá, no Palácio do Planalto, que já foi responsabilidade do Jair Bolsonaro, mas agora é responsabilidade de Lula, que estão boa parte das respostas, muitas das respostas, que a gente precisa ter para poder fazer um investimento, que o empresário quer ouvir para saber para onde ir. Não é no processo, página 322, porque o Paulo Gonet, porque não sei. Tudo isso é importante quando o assunto é jurídico. Agora, quando você acorda de manhã, você não come denúncia,
quando você chega em casa para trabalhar, você não bebe habeas corpus. Não é isso que muda a tua vida. O que muda a tua vida é dinheiro no bolso. O que muda a tua vida é comida na mesa. Se o dinheiro que você tem no bolso não coloca a comida na mesa, você tem um problema. Não é se o Bolsonaro vai ser julgado, não vai ser julgado, se é em setembro, se é em fevereiro. Tudo isso, claro, a gente vai falar disso, a gente acompanha. É nossa responsabilidade tratar de vários assuntos, como é a responsabilidade nossa falar sobre Donald Trump, sobre a guerra no Oriente Médio, sobre a guerra da Ucrânia. Tal. Mas não vamos perder de vista aonde é que está o nosso desafio. Que até o dia 31 de dezembro de 2025 é a responsabilidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E ele não pode fugir disso apontando o dedo para o lado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.